Parabéns! Você se graduou neste ciclo na área de bons relacionamentos. Mas antes, vamos revisar, olhar o mais da vida? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o último treino deste ciclo da letra B do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos. B de bons relacionamentos. Esta semana é diferente. Eu não vou revisar agora as pedras fundamentais, porque antes vamos olhar para o mais da vida, o mais do nosso radar. Você percebeu que nessa quarta revisão da nossa roda, eu falei do mais por último? Nas anteriores, eu falava primeiro do mais. E por que agora eu deixei esse mais por último? Porque essa semana é uma semana de festas, é uma semana de celebração, é uma semana de desfrute, é uma semana de encorajamento ao mais da vida. Por isso que eu deixei o mais do radar para agora. Então, olha lá no seu radar, você já revisou a semana passada e agora você vai aprofundar, escrever. Responde para mim. O que você escreveu nessa área? Essas metas, esses objetivos, esses sonhos, esse radar, a área e o que estava escrito antes, era seu mesmo? Qual área que você... Não, essa área aqui era minha. Ah, essa aqui eu tô meio na dúvida. Não, essa área aqui do meu básicos e do meu radar, essa aqui realmente era eu tentando gabaritar o script da vida perfeita. E o VAR que nós falamos foi o último conceito que nós trouxemos. Como foi e é o VAR nessa área do mais? Lembrando, VAR, a busca de valorização. O a busca de ser amada, amado pelo que é. E o R, a busca de conhecimento, reconhecimento pelo que faz. Essas necessidades deveriam ter sido supridas na infância e na juventude. Só que o comum, lembra do diferente do natural e do comum? O comum é as pessoas adentrarem na vida adulta e se enfiarem em ciclos viciosos em busca desse VAR. E para sair, é seguir o mapa da autotransformação. O quanto é que você vem buscando o VAR dos outros, da vida, das coisas nesta área? Lembra, a vida leve é o VAR. Você terá autovalorização, o amor próprio e o autorreconhecimento, porque é primeiro dentro. Então, bora! Agora, finalizando essa última etapa de conhecimento, vamos fazer a revisão do radar da Vida Mais Leve 360 nesta área do mais. Olha, cuida para que seja no método sanduíche. Você coloca na primeira camada o que você já tem de sucesso, o que você já conquistou nessa área do mais, o que já melhorou, olhando e considerando agora no radar. Essa área do mais no radar são aquelas áreas que não são contempladas nos básicos, por exemplo, a área financeira, por exemplo, a área profissional. O que nessa área você conquistou de sucesso ao longo deste ano, ou o que você já tem de sucesso. Aí eu pergunto, esse sucesso que você tem, ela é balizado em VAR externo? Se for, ajuste para que o VAR seja interno. Próximo passo. O que tem para melhorar? É o recheio. É o equívoco, é o que está errado, era o buscando o VAR fora.
E por cima você coloca uma qualidade. O que você já tem. É o copo meio cheio, é automotivação. Faça dessa forma essa revisão e as revisões daqui para frente. Porque aqui nós estamos construindo e treinando autorresponsabilidade e uma autocondução compassiva, sabendo que o natural é comum e comum é aquele chicotinho. É o vitimismo, são as justificativas, são as historinhas, mas nós estamos escolhendo e treinando a fazer diferente. Mais outra pergunta: quais padrões você encontrou nessa área do mais? Você tem tido os mesmos objetivos ao longo dos radares ou tem trocado toda hora? E esse radar, esta área desse radar, essa área do mais, é seu mesmo? Ou era você tentando gabaritar o script da vida perfeita? Segundo o mundo, claro. E como você tem se relacionado com você em relação a essa área? E como é que são os resultados? Quais resultados você já teve? E pontuando os sonhos de uma pessoa de 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e seguem os setênios, são e devem ser diferentes. Esses sonhos, objetivos, metas e planos está alinhado com o seu setênio atual, com o seu ciclo de vida atual? Porque quando a vida muda, o nosso radar muda. Fênix, compartilhando com vocês, eu, quando estava próximo do meu setênio dos 28 anos, eu queria morar numa super casa gigante, numa mansão, num condomínio, numa casa sem muros, e hoje eu já vejo diferente. São valores diferentes para mim. E tá tudo bem se for esse seu sonho. Se esse for o seu objetivo, mas revise. Eu fui revisitar o porquê e para que eu queria numa casa, num condomínio fechado com um sem muro. E hoje, revisando com toda essa estrutura Fênix, eu percebo que não é isso que eu quero. E em muitos momentos eu ainda não sei exatamente o que eu quero. E eu vou experimentando, que é justamente o que eu convido vocês a fazerem. Experimenta. Como seria você, dando meu exemplo, como é que eu fiz comigo? Como seria a vida em uma casa, num condomínio fechado sem muros? Qual é o custo? Como é o meu deslocamento? Como seriam com os meus filhos na idade que eles têm? Como seria o dia a dia? É isso que eu quero? Então eu faço exatamente esse mesmo convite. Experimente mentalmente, criativamente, esses sonhos que você tem. E vá ao passo mais profundo. O de 3 meses, ele está realmente alinhado com as estações do ano, lembra? O curto prazo é para 3 meses. Está alinhado com a estação do ano? Com seus ciclos de vida? Com seus ciclos hormonais? Os seus ciclos metabólicos? Com seus relacionamentos? E está na polaridade correta? Você está tendo noção e cuidado com a sua energia masculina e feminina? Você, mulher, cuidando mais do seu feminino, você, homem, cuidando mais do seu masculino. Lembra, homens e mulheres são equânimes, são complementares, mas eles são diferentes. A potência que mulheres têm é diferente da potência que o homem tem. E aí, como é que foram esses quase 360 áudios nesta área? Como é que está o seu conhecimento, entre aspas, a sua memória muscular? E como é que serão os próximos 360 dias nessa área? Então, bora! Olha para o radar agora em mão na massa. Desenha a roda interna do seu radar. Coloque na parte de dentro como é que foram os 3 meses que se passaram. E aqui nós vamos fechar a roda do radar do trimestre anterior. Como é que foi a roda traseira do seu radar? Completando toda essa roda. E então, vá para a parte de fora. Escreva longo, médio e curto prazo. Esse curto prazo é para 3 meses.
Esse conjunto é a direção da sua roda dianteira. Revisando aquela imagem que eu já passei para vocês algumas vezes. A parte amarela é a roda traseira, a parte verde é a roda dianteira e o selim dessa bicicleta é você que senta. Os pedais são você que pedala. O guidão é você que ajusta. Os básicos são a roda traseira da sua bicicleta. É a tração. O radar da vida mais leve é a roda dianteira, são as metas que você vai fazendo. E você pedala, você ajusta, você controla esta bicicleta. Então perceba agora a finalização do seu radar, esta área e o total do seu radar. Está alinhado com você no centro e o poder superior no epicentro. Outra parte que eu vou compartilhar com vocês, o meu radar eu faço a lápis. Ele não está engessado. E mesmo se eu fizesse a caneta, eu posso passar um branquinho, eu posso mudar, eu vou experimentando e sentindo. A próxima pergunta, novamente, para esses 3 próximos meses, está alinhado com a energia da estação do ano? Faça esta finalização, esse fechamento da 4ª revisão anual do radar da vida mais leve. É a sua bicicleta. Importante. O poder superior está no epicentro? Confere? Então, vai. Fênix não tem vestibular, não tem prova de conclusão de curso. São só provas de vida. É só você estar aqui, ouvindo, fazendo o seu melhor possível, com boa vontade. E a prova é o que você está fazendo, é o você estar aqui, é a sua dedicação. Só continue, mas, sim, vai ter nota. E qual é a nota e para que essa nota? Na verdade, a nota é para você ter um parâmetro rápido da sua evolução. Olhando o gráfico que nós usamos para fazer a roda da vida mais leve, o gráfico de percepção subjetiva de vitalidade, que nota que você dá para esse todo? Assim como é feito lá na roda, você pode usar um número ou pode usar uma cor. Que nota geral você se dá este ano? Como foi para você? É uma nota geral. Se for conveniente para você, pode dar uma nota usando a percepção subjetiva de vitalidade para cada uma das áreas. Eu uso uma nota geral. Como foi esse ano para mim? E importantíssimo, sempre comparando com a única pessoa que realmente importa. Você de hoje, em relação a você do início desta jornada. O seu radar como um todo ou área por área. Fênix, nós finalizamos. Acabou esse ciclo. E agora? Bom, agora todas as ferramentas se conversam e todas são interrelacionadas. Lembra do 4Rs mais 1, que inclusive tem no nosso mapa da autotransformação? Pois é. Qual é o mais 1? Repete. Agora, Fênix, repete. Nós vamos finalizar essa semana, o último áudio de cada semana. E então, vamos recomeçar no áudio 001. Por quê? Porque a vida é cíclica e em camadas. É primeiro dentro e depois fora. E só expande de forma virtuosa e ordenada quem está no centro, com o poder superior no epicentro. Guarde no seu coração, e se você quiser, no seu Common Place Book, o resumo dos fundamentos dessa área. Pela última vez eu vou falar das pedras fundamentais dessa área de bons relacionamentos. Vida leve é você no centro da sua vida. A próxima camada,
cônjuge, a sua parceria de vida. Em terceiro, os seus filhos ainda dependentes, menores de idade. E você criando, educando para que você seja uma mãe desnecessária e o pai, um pai desnecessário, ou seja, não é necessário para a boa vida desse ser humano. Porque esse filho vai virar um familiar, que é a quarta camada, onde estão seus pais, seus irmãos, e todas as outras pessoas da sua família. Seus filhos são diferentes? Óbvio que são diferentes, mas eles não são mais dependentes. E então, em seguida, estão os amigos, as relações familiares e depois o mundo. É a pedra fundamental do conceito de fazer dar certo, que sustentou e sustenta o meu casamento, o meu bom casamento. E a cada dia e a cada momento eu olho novamente essa pedra do fazer dar certo. Chega de terceirizar resultados, é a construção da autorresponsabilidade, observando se o locus de controle está interno, dentro de mim, e eu percebo minha potência expandir. Ou se o locus de controle está externo e eu percebo, eu sinto a vida me apertar. Faça esses ajustes, sabendo que não existe adulto solteiro. Com quem ou o que você esteve casado essa semana que passou. E vá fazendo as mudanças de dentro para fora. Com quem que você realmente quer se casar? É com a sua profissão? É com a sua casa? É com seus animais de estimação? Com quem é? E existem apenas 3 tipos de assuntos e problemas. Os meus problemas, os dos outros e os assuntos e problemas de Deus. Se concentre nos seus, entregue os de Deus para Deus e deixe dos outros com os outros, porque aqui nós estamos fazendo a autoconstrução da maturidade, tendo consciência e construindo e melhorando a consciência, tendo noção dos lutos e vivendo os lutos necessários, fazendo realinhamentos maduros e adultos de forma contínua e sabendo que há desconforto no processo. E isso a gente vai fazendo com teste e ajuste, teste e ajuste. A próxima pedra, a base da sociedade, são os relacionamentos. É a família. E a base dos relacionamentos com a família e com as outras pessoas do mundo é a comunicação. Como está a teoria da comunicação 73855? E como que você quer que ela seja no seu próximo ciclo? Lembrando, 7 é o conteúdo do que você fala. 38% é o tom da sua voz. 55% é a sua postura e movimentação corporal, suas expressões faciais. Mantenha alinhado com o que você quer comunicar, percebendo e evitando a primeira tentação no vício do controle. Controlar os outros e controlar fora. Não, o locus de controle ele é interno. Só por hoje, só por agora, eu evito o vício do controle. Mantendo a atenção no vício da barganha. A barganha é, bom, eu faço o que é certo, portanto, outra pessoa precisa fazer igual ou equivalente, conforme o que eu acho óbvio. Treine, ver e aceitar quem o outro é, como ele está, a bagagem que ele tem para dar neste momento. E ficar bem com o processo, porque treinamento vai continuar e treinamento é repetição. Se a gente parar de treinar, o músculo vai ficar fraco, a gente vai perder os resultados. Treinamento é repetição, observação e ajuste. Mantenha os 4 compromissos fundamentais nos relacionamentos e na vida. Seja impecável em suas palavras. Não leve nada para o lado pessoal. Não faça suposições, pergunte e faça sempre o seu melhor. E agora, Fênix, após terminarmos essa semana, simplesmente recomece no áudio 001 de 360. Você vai perceber muitos detalhes que você não estava pronta, mas já estava lá. E vai te pegar em um outro momento de vida, numa outra camada, você vai ter insights que você ainda não estava pronta.
E se fizer sentido para você, se aprofunde nos outros conteúdos que eu vou disponibilizar da Jornada da Fênix. Uma outra jornada, não essa jornada 360. Ou então, continue pesquisando, apenas continue treinando, porque se você parar de treinar, você vai perder, ponto. Vá fazendo o melhor possível, um dia por vez. E novamente, parabéns! Você está recebendo a sua estrela de honra ao mérito. Você se graduou nesse ciclo na área de bons relacionamentos. Esse é o último áudio dessa área, desse ciclo. Parabéns, Fênix! Como meu coração transborda de ver pessoas dedicadas. Esta semana é a semana de graduação. Então, celebre, desfrute e só continue. E vamos continuar finalizando com a nossa oração. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter cada vez mais bons relacionamentos? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima!